Quero ler em Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, a partir do verso 18. Quero encorajar quem está na live também a abrir a Bíblia, a não distrair, para que você também seja abençoado com a leitura da palavra de Deus. Profeta Jeremias, capítulo 8, a partir do verso 18, que diz o seguinte: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim, eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Porque vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, então, não se realizou a cura da filha do meu povo? Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Deus nos dê entendimento, porque recebemos essa palavra dele com gratidão e temor. Amém? Assente-se e vamos meditar na palavra do nosso Deus. Ora, temos pregado uma série de mensagens no profeta Jeremias. Jeremias, você vai encontrar muito texto assim, profético, com poesia, como se acontecessem diálogos, aqui, por exemplo, nessa leitura. Não sei se consegui dar essa ênfase. Uma hora é Jeremias que fala, outra hora é Deus respondendo, outra hora é o povo que está sofrendo e que está assim questionando, está assim lamentando, sofrendo. Então, eis um texto muito interessante que nos há de guiar para pensarmos no tema, o bálsamo de Deus para almas feridas. Há muitas almas feridas, muita gente em sofrimento, muita gente em desesperança, muita gente cansada, muita gente sentindo como se estivesse de um luto permanente. Não vê o azul do céu, o brilho do sol, vê tudo cinzento. Muita gente com o coração pesado, muita gente com medo do futuro, muita gente sofrendo no corpo, na mente, nas emoções, obviamente, no espírito. Mas olha, Jeremias não é só o anúncio do juízo de Deus, o anúncio de cativeiro, o anúncio da chegada iminente do inimigo que vem do norte. Jeremias também é consolo, é esperança, é palavra abençoadora. Mas tem muita repreensão, porque, como vamos perceber, muitas vezes as nossas almas estão feridas por nossa própria culpa. Às vezes é por culpa de outra pessoa. Às vezes são por circunstâncias alheias à nossa vontade. Mas a questão é, almas feridas têm bálsamo de Deus. A pergunta interessante que aparece no final do capítulo 8 é: será que não há bálsamo em Gileade? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas a pergunta é: será se não haverá cura? Será se não haverá mudança desse quadro? Quem poderá me defender? Não, aqui não é defesa, né? Aqui é cura. Quem poderá tratar da minha alma, do meu coração, das minhas feridas? Jeremias é símbolo de uma alma ferida. O texto começou com o verso 18, ele dizendo: se eu pudesse consolar-me. Ele é uma figura, um exemplo, um símbolo de alma ferida.
Você sabe que Jeremias, no contexto do livro, que eu já preguei anteriormente, tanto nos 2 últimos domingos, ou 3, nem lembro mais, e nas 2 últimas quartas-feiras, Jeremias, ele é fiel ao Senhor, ele é um profeta, foi chamado aos 25 anos e passou mais de 40 anos da sua vida. Então, quando ele já é uma pessoa na terceira idade, praticamente, ele já tinha sofrido muito, inocentemente, porque ele caminhou fielmente, seguindo as orientações de Deus, transmitindo os oráculos de Deus, as profecias de Deus, e ele não foi ouvido. E tudo aquilo que ele apresentou ao povo, tudo aquilo que ele falava em nome de Deus, trazia um peso. Olha, emendam-se, ou vocês sofrerão amargamente, porque Deus há de usar um povo forte do norte, a Babilônia, e eles chegarão aqui, e não vai ser nada fácil, pelo contrário, será horror, terror durante o dia, horror à noite. E vocês não vão querer passar por isso. Mas acontece que, por mais que Jeremias falasse os oráculos de Deus, na maior parte das pessoas, aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não caía no coração, não havia fé, não recebiam aquilo com fé. Aí Jeremias sofre por causa disso. Ele sofre na sua alma. Em alguns momentos ele vai sofrer no seu físico. Mas eis aí um símbolo de alguém com a alma ferida. Deus conhece o seu coração. Eu posso conhecer o coração de um ou outro, um pouquinho, daqueles que falam, daqueles que conversam, daqueles que dialogam, daqueles que pedem aconselhamento. Mas ainda que eu conhecesse um pouquinho do coração de todo mundo aqui, não seria suficiente. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe das almas feridas. Ele conhece perfeitamente. E Ele não nos deixa sem esperança, Ele não nos deixa sem cura para a alma. Eu sei que muitas vezes queremos a cura rápida, cura para o físico. Mas, queridos, muitas vezes Deus usa a enfermidade para nos aproximar mais dEle, para aprendermos a testemunhar dEle, a dependermos dEle. A alma é que precisa ser tratada antes de qualquer coisa. Jeremias vive entre sentimentos variados. Ele vai entre viver enojado pela condição do seu povo, condição essa moral e espiritual, e vive também agonizado. Ele sofre de 2 maneiras. A gente pôde perceber um pouquinho disso na leitura do texto. E eu vou saltar de vez em quando para um texto anterior, um texto posterior, para a gente observar um pouco essa condição em que Jeremias está e em que situação que ele profere essas palavras. Ele está enojado. Em que sentido? Ele, por ser um homem justo, temente ao Senhor, obediente aos mandamentos de Deus, por isso que Deus o chama para uma missão tão honrosa, ele vê a condição oposta do seu povo, rebelde, indiferente, e ainda, o que é pior, conforme vemos no verso 19, Deus dizendo na última parte do versículo, por que vocês me provocaram a ira? Deus dizendo isso. E como que provocaram a ira? Principalmente aqui, com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. O povo de Israel conheceu o Deus vivo, foi chamado desde Abraão a ser uma nação que testemunhasse para todos os povos que existe um Deus só, o Criador de todas as coisas, o glorioso, o eterno, aquele que sempre existiu, aquele que se basta, ele não depende de nada nem de ninguém, ele é o grande eu sou, ele é aquilo que sempre foi, sempre vai ser, aquilo que ele sempre foi. É uma redundância, é o nome de Deus, com o qual ele se apresentou a Moisés. Mas esse povo, que viu muitas vezes a glória de Deus, comeu das próprias mãos do Senhor o maná, viu a manifestação da glória de Deus muitas vezes, seja no deserto, seja nas batalhas para conquistar a terra prometida que Deus lhes dera. Batalhas muitas dessas que eles nem lutaram, o Senhor lutou por eles. Então passou a geração e veio outra geração, e agora o povo perdeu o sentido da sua existência. Estão agora imitando os povos aos quais eles deveriam ser testemunhas. Eles estão agora se igualando, perdidos. Alguns ainda iam ao culto, ao templo,
apresentavam os seus sacrifícios, suas orações e tudo mais, conforme a lei de Moisés, queriam adorar a Deus, mas faziam isso sem o mínimo de reverência ou de temor. E, ao mesmo tempo, subiam ao alto dos montes, se apresentavam diante das grandes árvores, em diversos lugares, ou no lixão da cidade, e ali faziam sacrifícios, até sacrifícios humanos, para as divindades dos povos pagãos. Aqueles deveriam testemunhar de um só Deus, mas inverteram, e agora as suas almas estão aflitas. Ou vão ficar aflitas, porque Jeremias fala como se já estivesse acontecendo. E aquilo que o Jeremias fala vai se cumprir, seja 10 anos depois, 20 anos, 40 anos depois. E Jeremias falou para 5 reis, os últimos reis sobre Judá. E aquilo levou um bom tempo para, desde as primeiras profecias, até se cumprirem. Mas o povo não sabia que a sua alma ia ficar inteiramente atribulada. E o físico também. E os relacionamentos também. E o luto se instauraria praticamente em todas as famílias, porque Deus, em algum momento, Ele vai romper com a paciência dEle e vai executar o seu juízo, porque aquele que fala tem que cumprir. Não é assim que a gente entende? Se o pai e a mãe ficam falando, olha, vou te pegar, olha, e se não cumpre, aí o respeito não é mantido. Mas Deus é exemplo em todas as coisas, até na paciência, na longanimidade, nos avisos, mas chega um momento que Ele cumpre, então, a sua palavra. E é doloroso. O escritor dos Hebreus diz lá muito bem, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha que antes de executar o juízo, antes de derramar a sua ira, Ele oferece a reconciliação, o perdão, a restauração. Então estamos hoje pensando em Jeremias, sobre o bálsamo de Deus para as almas feridas. A nação, conforme você vai ver daqui a pouquinho, está satisfeita consigo mesma. Para ele está tudo bem. Como muitos hoje, não, tudo está bem. Se Deus não está no coração, não está no centro, não está à frente, não está acima, sendo buscado, então pode parecer que está tudo bem, mas não vai ficar tudo bem. Assim estava essa geração de Judá. Para ele estava tudo tranquilo. Uma linda cidade, capital, Jerusalém, um lindo, magnífico templo, há muitos anos construído. Eram tempos muito favoráveis. O primeiro rei, no tempo em que Jeremias, ele começa o seu ministério profético, era um tempo bom, favorável, um reinado próspero. Josias acabaram de fazer uma reforma maravilhosa, importante, e foi uma reforma espiritual. Tudo estava indo bem, os inimigos não estavam ameaçando, eram tempos de paz, bons negócios. Mas, queridos, às vezes, quando tudo vai bem, nós relaxamos, achamos que é o nosso braço, a nossa inteligência. E quando a alma não se alimenta da presença de Deus, quando a nossa mente não se enche dos avisos, dos mandamentos de Deus, das promessas de Deus, e vamos pela nossa força, do nosso jeito, confiados no poder do dinheiro, na influência, naquilo que conquistamos, corremos um grande perigo e ficamos vulneráveis. E aí sofremos os reveses, e aí a alma sente. Aí é o choro, aí há o luto. E Jeremias disse, o espanto se apoderou de mim. Sabe qual era o espanto? É que o povo anda indiferente. E o aviso foi dado, o inimigo está chegando, como uma panela quente do norte que está derramando e vai queimar tudo aqui. E Jerusalém queimou, literalmente. Demorou alguns anos, mas queimou. Mas Deus avisou. Que tragédia esperava esse povo. Pessoas normais, queridos, no fim das contas, aprendem com seus erros, mas tem uns que são teimosos, obstinados,
E depois ficam assim, mas e agora? Por que eu estou assim? E agora, será que é remédio? E agora, Deus esqueceu de mim? A questão nunca está em Deus, como a razão do problema. Normalmente, somos nós ou outros que nos afetam e a nossa alma fica assim, agonizante, sofrendo. Jeremias agoniza porque vê o seu povo indiferente. Jeremias agoniza, o seu povo não. Jeremias antecipa-se no seu sofrimento, e o povo nem está aí, porque vivem teimosos e obstinados. Ainda há tempo? Claro que sim. Jeremias está avisando e dizendo, olha, ainda há tempo. Se vocês se voltarem para ele, quebrarem essas práticas místicas, idolátricas e essas imoralidades que acompanham, o Senhor não vai deixar o inimigo chegar aqui. Ele está no norte, o inimigo está lá, está arrasando nações que estão lá próximas. Mas se não houver emendas, vai chegar aqui também. Claro que há tempo. Há bálsamo que possa curar? Sim. Por que, então, o verso 22, na parte final, por que, então, não se realizou a cura do meu povo? Por que a cura ainda não chegou? Olha, porque a cura, Deus está pronto para curar as almas, mas as pessoas têm que levar as suas almas até Ele. Tem que exercer fé. Tem que ser do jeito de Deus, não do nosso jeito. A pergunta que quero responder agora é exatamente essa. Por que tantas almas feridas? Por diversos fatores. Um teólogo acerca desse quadro, Harrison, ele escreveu, Jeremias acha inacreditável que um povo pode se comportar tão contra a sua natureza em relação ao seu Criador. Jeremias fica espantado, mas esse povo foi criado por Deus, levantado por Deus, protegido por Deus. Como é que esse povo pode agora se voltar contra Deus? Se Deus sempre os defendeu, deu liberdade, deu suficiente provisão, uma terra boa. A expressão bíblica que aparece para definir a terra da promessa é terra que emana leite e mel, ou seja, terra boa para se viver, trabalhar, para se prosperar, terra que dá tudo. Mas aquilo foi presente de Deus. E Jeremias, ele está assim, não é possível que o meu povo chegou a esse ponto. Você já se sentiu assim também, indignado por perceber que você também vive, testemunha, fala, dá provas, ora, pessoas até testemunharam algum milagre, mas não reagiram. É inacreditável, não é verdade? Mas tem muita gente assim. Aí, um problema chama outro, e aquilo é sentido mais profundamente, no fundo da alma, e quando as pessoas chegam nesse nível, ficam até pensando, e agora? Será sem dar cura? Sim, enquanto há vida, há oportunidade para Deus trabalhar. Mas por que tantas almas feridas? Resposta direta, teimosia. Ferem-se a si mesmas. Visita aí esse mesmo capítulo, mas lá no verso 8, Jeremias 8, verso 8, como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Não adianta ter a lei do Senhor e não praticar a lei do Senhor. Não adianta conhecer os mandamentos e não praticar os mandamentos. Não adianta ter o templo, a arca da aliança, e não corresponder àquilo que representa a presença do Senhor. Somos sábios, na verdade, nos auto-enganamos muitas vezes. Na verdade, diz aí o verso 8, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. A lei do Senhor estava sendo manipulada, ou, se não esquecida, distorcida, mal usada, não aplicada. A principal afetação é isso. Então tem gente que é teimoso. Jeremias falou, vocês se desviaram, voltem. Ele disse, não, nós sabemos o que estamos fazendo com a nossa vida. Tem muita gente assim, queridos. Infelizmente, eu tenho que falar não só daquilo que aconteceu no passado, nos tempos de Jeremias, mas aplicar aquilo que acontece em nossos dias. Outra razão para muitas almas feridas, além da teimosia, a ganância. O verso 10 também está aí.
Diz lá, portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores. Por que Deus vai fazer isso? Porque viveram só para o presente, para o gozo físico, para a vida social. E Deus está dizendo, não, vão perder isso tudo. Mas por quê? Porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Até aqueles que deveriam ser exemplo, ensinar acerca da vida espiritual, acerca da vontade de Deus, até eles se perderam. E diz aí, desde o menor até o maior, cada um está entregue à ganância. E quem fica só pensando no ter, no obter, no ganhar, e esquece da alma, a alma em algum momento vai sofrer as consequências disso. Colocaram o foco no ganho, no lucro, o foco está fora de Deus. A alma fica então agonizando, sem alimento, a alma agoniza. Quem vive só para trabalho e lazer, trabalho e lazer, trabalho e conquista, patrimônio, trabalho, e deixa a alma sem alimento, sem água da vida, sem o pão que desceu do céu, que é Jesus, essa alma vai agonizar a qualquer momento. Sim, queridos, por que tantas almas feridas? Ganância. Outra coisa, falta da direção certa. Falta direção. O verso 11 diz lá, curam superficialmente a ferida do meu povo. Está dizendo aqui daqueles que foram mencionados anteriormente, os líderes, os profetas, os sacerdotes, depois vai falar dos levitas, vai aparecer pela primeira vez aí a menção bem clara do ofício dos levitas, de ensinar o povo, entender e ensinar o povo, mas estão omissos, desde a liderança espiritual. Então, essas pessoas estão conduzindo o povo a um erro, ao engano, a mentiras. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, está tudo bem, mas Deus está dizendo, não, a guerra está chegando aí. Falsa esperança, falso ensino, paz, quando não há paz. O que isso aqui traduz? Muitas almas vivem feridas porque faltou-lhes a direção espiritual. Líderes espirituais corruptos, escribas citados aqui como vivendo só uma vida religiosa como uma profissão, era o profissionalismo, viviam aquilo, faziam aquilo sem temor. Deviam estudar a lei de Deus e expô-la ao povo. Essa era a obrigação deles, mas eles não fazem isso. Ou quando fazem por um interesse bem particular, pensando no bem-estar deles. Então, sem preparo, tanto os líderes quanto o povo perdem-se, distanciam-se de Deus, escravizam-se de muitas formas, e aí agonizam. Então, por que muitas almas estão feridas? Tem a teimosia, tem a ganância, tem a falta de direção. Hoje temos muita distorção da palavra, ou muita ignorância para a palavra, muita indiferença quanto aos avisos de Deus, a pregação do Evangelho. E isso, distorcer a palavra ou ignorar os ensinamentos importantíssimos, vitais da palavra de Deus, conduz à destruição, seja da própria pessoa ou de outras pessoas. Alguém que está na cegueira e quer conduzir o outro, todos os dois vão cair. Alguém que está perdido, mas acha que sabe a direção e quer levar outro, ambos vão cair, vão desviar-se, vão perder-se. Interessante que acerca desses líderes que são mencionados aqui, os responsáveis pela espiritualidade do seu povo, são mencionados por Jeremias. Jesus também os repreendeu e colocou quase um capítulo inteiro em Mateus capítulo 23, falando dos ais. Ai vocês, ai de vocês. A começar em Mateus 23, 13, diz lá, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando, os que querem entrar. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. E Jesus usa essa expressão para chamar-lhes a consciência, fazer-lhes arder a consciência, porque diz, vocês devoram as casas das viúvas, ou seja, usam e abusam da sua autoridade espiritual para explorar os outros.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais que vocês. Palavras duras. Os líderes espirituais que não levam a sério o chamado de Deus, a vocação, ou se colocam, se arvoram como líderes espirituais sem serem chamados, vão se perder e responsabilizados por isso, mas também vão levar outros. Muitos estarão com suas almas feridas, não há tempo para lermos todos os ais de Jesus contra esses líderes espirituais que perverteram-se e perverteram outros. Em Mateus 23, não há tempo, é só para ilustrar, mas é só para apresentar a seriedade dessas coisas. Muitos estão feridos porque estão sendo mal guiados espiritualmente. Quantos têm o caminho, ou por desviarem-se do caminho, estão feridos. A cristandade tem seus desviados, e são muitos, assim como Israel antigo também teve seus muitos desviados. Isso é coisa que ainda vai acontecer no futuro, se nós entendermos bem o que disse Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, a parte final do versículo 16. 2 Pedro 3,16. Pedro está dizendo de coisas futuras, não só para ele, mas também para nós. E diz aí na metade do verso 16, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está falando aqui de gente usando mal a palavra de Deus, que irão se perverter, deturparam a palavra de Deus, ou deturparão, e causarão, por causa disso, as suas próprias destruições, ferirão as suas almas e almas de outros. Você percebe que aquilo que é dito no Antigo Testamento é dito no Novo, porque o problema, o cerne do problema está no coração das pessoas. Como lidam com Deus, como lidam com suas vidas aqui, seu corpo, sua mente, suas potencialidades, o patrimônio, a cultura, a erudição, a razão. Se deixa Deus fora, é certo que se está semeando para colher sofrimento na alma. Por que tantas almas feridas? Teimosia, ganância, falta de direção espiritual, mas tem também a tristeza provocada por outros, né? Aí muitas vezes nós sofremos por causa de outros. Isso pode ser desde lá, desde a adolescência, uma paixão não correspondida, né? A outra não teve culpa, né? Mas aquele que se apaixona, seja por um rapaz ou uma moça, e não é correspondido, né? Sofre. Não vou dar meu testemunho, não. Mas temos essa questão, mas temos muitas outras. Jeremias, volta a dizer, ele é uma figura aqui de alguém que está sofrendo, com a sua alma ferida por causa do seu povo, por causa de muitos outros. A tristeza toma conta de mim, diz o verso 18 de Jeremias, capítulo 8. A tristeza toma conta de mim, meu coração desfalece. Olha que situação que Jeremias está passando. A alma dele está ferida por culpa de outros. É a sua situação? Talvez você queira dizer, será que tem jeito? Tem. Tem, sim. Nós precisamos crer. Jeremias tinha amor pela sua pátria, amor pelo seu povo. Ele está sofrendo porque o seu povo está rumando para a sua autodestruição. Jeremias amava obedecer a Deus, tinha um grande temor e amor por Deus, e a sua fidelidade a Deus o fazia sofrer ao ver o desprezo, a indiferença do seu próprio povo. O meu povo não ama a Deus, deveria amá-lo acima de todas as coisas, porque somos um povo cuidado por Deus. Deus nos fez nascer e fez promessas maravilhosas. De ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
de Abraão uma grande nação. Da descendência de Abraão viria Jesus, o Salvador. Mas nesse meio tempo, ou nesse interim, entre Abraão e a sua grande família se tornaram um povo, Jesus vir, o povo se perdeu. Muitos se perderam, gerações se perderam. Em vez de amar a Deus sobre todas as coisas, amaram outras coisas. E Jeremias sofre porque ele ama a Deus, ele ama a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem promessas para os que a cumprem. E Jeremias sofre. Isso fazia agonizar, pois o juízo de Deus chega já já. É como ver serpentes, ele menciona isso no verso 17, serpentes que estão chegando, e as serpentes, com seu veneno mortal, aqueles a quem elas picarem, essas pessoas morrerão fatalmente, e Jeremias está tendo essa aflição. Olha lá no verso 17, porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento e que picarão vocês, diz o Senhor. E Jeremias está falando, claro que isso é simbólico. Muito embora lá no deserto, quando saíram do Egito, estão murmurando, Deus manda serpentes abrasadoras. E aqueles que desonravam a Deus, pela desobediência e murmuração, ao serem picados, morreriam. Mas até aqueles do passado, Deus deu-lhes saída. E disse, Moisés, levanta em uma haste bem alta, uma serpente, feita de bronze, e diz para o povo, se alguém for picado, porque não há quem não peque, né? Mas aqueles que picarem e se arrependerem e olharem, era uma questão de fé apenas, de obediência e fé, e olharem para a serpente, não morrerá. Parece que Jeremias quer trazer à lembrança aquele quadro do passado. Então Jeremias, ele sofre por causa do outro, do seu povo. Eles estão assim, muito autoconfiantes. Eles estão perigosamente deixando o tempo passar. Jeremias anuncia no verso 20. Vamos olhar novamente. Passou a colheita. Acabou o verão e nós não estamos salvos. Por que tem isso aqui? Porque as estações são bênção de Deus, mas Deus muitas vezes intervém na estação. Imagina um povo inteiro que precisa se alimentar. Eles vivem do campo, criam gados e também fazem suas colheitas. Mas se Deus tira a mão, se Deus não manda chuva, não manda orvalho, então não vai haver nem comida, e não vai haver leite, e não vai haver o gado não vai se reproduzir, não vai haver reprodução do gado, e o povo vai ficar com fome. E foi exatamente o que aconteceu. Muitas vezes. Jeremias anunciou, não vai haver colheita, gente. Não vai haver profeta de Deus para dar a direção e consolar vocês. Não vai haver pessoas justas para guiarem vocês. Jeremias sofre isso tudo por antecipação. Então, a sua alma está ferida por causa dos outros. Pode ser a situação de muitas pessoas, talvez aqui, ou que vão assistir essa mensagem. E a mensagem que vem de Deus é ainda há bálsamo. Entenda, vamos todos entender que a doença mais profunda é aquela doença que está na alma. Temos muitas doenças físicas, muitas enfermidades terríveis, muitas doenças na sociedade, temos muitas enfermidades emocionais, muitas doenças mentais, mas, queridas, nada é comparável à doença da alma que se chama o pecado. A principal doença nossa é espiritual. A principal doença, essa que se experimenta na alma, é por causa do afastamento de Deus. Isso é antigo, tão antigo quanto o homem. Mas no verso 22, fala do bálsamo de Gileade. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Bálsamo de Gileade, o que é isso? Era uma região que ficava ao leste do Rio Jordão. E ali
se colhia, se produzia e colhia uma resina, ou algumas resinas, que eram até umas especiarias importadas, utilizadas para não só tratamento de beleza, mas para tratamento medicinal. Era algo tão precioso e caro que havia negócios internacionais com aquilo que se colhia naquela região em Gileade, bálsamo de Gileade. Fonte de lucro, bênção de Deus. Muitas enfermidades eram tratadas com aquilo que se tirava daquelas árvores na região de Gileade, que era conhecido desses ouvintes aqui de Jeremias, porque todos conheciam, era uma região muito famosa. Mas agora, nem o bálsamo de Gileade vai ver. Se alguém quisesse a cura, teria que buscar em Deus, porque a Babilônia vai chegar com o seu império, vai destruir as nações em volta de Israel e vai chegar em Israel. E assim aconteceu. Arraso. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, aquela caravana dos ismaelitas, eles levavam e transitavam, fazendo seus negócios com outras coisas além daquilo que se colhia ali em Gileade. Está lá, Gênesis 37, 25, você vai perceber isso lá. Coisa antiga e boa. Mas aquilo também vai cessar, porque as pessoas distanciaram-se de Deus, viraram as costas para Ele, e aí a alma agoniza. Por isso estou afirmando que a doença mais profunda é aquela que está na alma das pessoas. A alma sem Deus não vai se curar, e não vai se alimentar, e se tratar, e se fortalecer de qualquer outra coisa, porque nada substitui Deus na vida do ser humano. Fomos criados por Ele, e para Ele, e dependemos dEle, e a nossa felicidade está nele. A felicidade não está no casamento, no trabalho, na riqueza, no curso, no patrimônio, porque tudo isso passa. Ao celebrar um casamento ontem, depois de muitos meses, o pessoal está casando pouco, tem muito problema por aí, né? Estava ali reafirmando, olha, a felicidade não está nessa pessoa que está do seu lado, não está no casamento, não está na família, mas está em Deus. Feliz o casal que busca Deus e que anda alinhado com Deus e com a palavra de Deus. Vai ter problemas? Vai, mas vai ter a saída, o conforto, a defesa, vai ter ali a orientação. Não é que vai faltar problema, vai ter problemas com os filhos, problemas físicos, problemas financeiros, problemas de toda sorte, mas Deus estará em todos os dias. Mas e aquele que deixa Deus de fora, como que pode experimentar felicidade? Ou achar que a felicidade está no casamento? Vai se decepcionar, porque é somente em Deus. Mas Ele quer estar presente no casamento, presente na família, está presente no coração das pessoas. Ah, quem pode curar a alma, se o problema está na alma? É o Deus eterno. Deus é o médico das almas. Precisamos crer nisso. O problema não é físico, social, econômico, político, as pessoas continuam impenitentes. O que é isso? Não se tratam em Deus, não confessam suas fraquezas, suas ofensas a Deus, e ficam longe de Deus, sem a ação do Espírito Santo de Deus. Aí sofrem, a alma vai agonizar sim, as pessoas continuam impenitentes. O centro do sofrimento é de razão espiritual. É a descrença em Deus, é a teimosia em não atender e nem atentar para os seus mandamentos, é a troca das coisas. É dizer, eu sim, Deus não, é a minha vontade, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, Deus não, fazer a vontade de Deus não, ir para a igreja não, jamais. Confundem as coisas. Ao meu prazer, sim, santidade para Deus? Não. O meu desejo, sim, afinal de contas, eu mereço ser feliz. O meu sacrifício por amor a Deus? Não. Coisas assim, pensamentos assim, atitudes assim, palavras até não ditas, mas o comportamento exatamente assim. Mas, para encerrar, falemos do bálsamo de Deus. Vamos entender, então, o pecado causa todo tipo de sofrimento. Todo tipo. Desde lá do primeiro casal. Agora para dar à luz, será com muita dor. Agora para comer, vai ter que ser com muito suor do rosto. Olha, vão morrer.
Se vocês comerem dessa árvore, olha, vocês vão morrer. Tudo começou lá. O pecado gerou todo tipo de sofrimento. Logo depois, naquela primeira família, um irmão matou o outro. Ficou com inveja, ficou com raivinha. Matou o irmão. Caim matou Abel. Olha o pecado, as consequências. O pecado causa todo tipo de sofrimento. Nosso maior problema é pecado. Acho que os irmãos já se convenceram disso, não é verdade? Mas muitos ainda não. Precisam levar esses avisos de Deus a sério. Só no perdão e misericórdia de Deus temos cura. Temos cura para aquilo que o pecado provoca. Só no perdão e na misericórdia de Deus. A alma e as demais áreas da nossa vida só podem ser tratadas por causa da misericórdia e da graça de Deus. E Deus é o médico. Ele mesmo faz o trabalho. Ele não tem enfermeiros, anjo, vai lá e cura. Não, é Ele que faz. É o poder dele. Deus é o médico. O remédio, temos que tomá-lo. O arrependimento é a dose que Deus estabeleceu. A cura, Deus opera no arrependido que crê. Deus é o médico. E os justos, os que temem a Deus, como Jeremias, que sofre por causa de outros, os santificados, os obedientes, aqueles que sofrem, esses, que seja eu e você, não assim com vanglória, com orgulho, é por graça de Deus mesmo, porque nós nos esforçamos, somos como Jeremias hoje, amém, meus irmãos? Amém. Nós temos o cuidado de Deus, nós temos as promessas de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o consolo de Deus. Jeremias, o chorão, assim chamado, né? Ele foi cuidado por Deus, inclusive Deus providenciou outros para ajudá-lo. Quando ele foi jogado no poço, por causa da sua fidelidade a Deus, Deus providenciou alguém para alimentá-lo e tirá-lo de lá. Quando ele foi privado da sua liberdade, foi inclusive levado contra a força para refugiar-se no Egito. O Senhor diz, aqueles que estão fugindo da Babilônia, que é o meu servo para curá-los, e fugiram para o Egito, esses não vão voltar mais. Mas você, Jeremias, está indo contra a sua vontade, né? Olha, você vai voltar. Você vai voltar para Jerusalém. Você vai, inclusive, estar com os demais lá na Babilônia. E lá você vai ser bem cuidado. Querido, Jeremias sofreu, mas Jeremias foi amparado e cuidado. Houve um momento que, inclusive, ele foi liberto por um grande rei que surgiu lá depois na Babilônia, inclusive foi tratado com liberdade e dignamente, com honra, boa comida, e tratado como alguém que é servo de Deus deve ser tratado. Deus providenciou para o chorão Jeremias o consolo, o carinho, a provisão. Assim Ele faz com aqueles que se curam em Jesus Cristo. Em Jesus, querido, nossas almas se curam. Em seu sangue, nossas ofensas são lavadas. Em suas promessas, nos firmamos e nos consolamos. E a maior das promessas é, Ele voltará e levará a sua igreja. Meu irmão, se há alguma ferida na sua alma, leve-a a Jesus e diga, Senhor, está doendo, Senhor, ajuda-me. Talvez alguém esteja assim sofrendo, dizendo, eu mereço, eu estou sofrendo porque eu fui rebelde, eu negligenciei, eu não ouvi, agora estou sofrendo, não só a minha alma, mas o meu corpo, meus relacionamentos. Mas olha, vá a Jesus, confesse, diga, Senhor, eu de fato errei, mas eu confio no Senhor, então ajuda-me, livra-me dessa dor, ou então dá-me forças para agora arcar com as consequências, mas eu sei que o Senhor é bondoso e misericordioso. Creia em Jesus, porque Ele é o enviado de Deus para curar as feridas das nossas almas. Ele é a nossa solução. Não é o Egito, não são as divindades, não são os ídolos estrangeiros que foram mencionados aqui, e a cura também não está dentro de você, está em Jesus, vem do alto. Eu mencionei o Egito porque lá no capítulo 46, o verso 11,
aparece o bálsamo de Gileade de novo. Suba a Gileade, consiga bálsamo, ó virgem do Egito, porque o Egito também passou pelo mesmo juízo que Israel passou, que os assírios passaram, que a Babilônia vai passar, que os povos vizinhos vão passar. Jeremias vai chegar o momento que vai apresentar, da parte de Deus, o juízo dele sobre todos os povos. E até o Egito, há um pouco de ironia aqui, dizendo, Egito, vai lá, Gileade, e consiga bálsamo. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você, Egito, porque você é tão perverso, pervertido e idólatra, e não há cura para você. Porque Deus estava dizendo, não há nenhuma predisposição no coração dos egípcios, nem dos babilônios, nem dos caldeus e do povo de Israel para voltar para Deus. Então, se não formos a Deus, não experimentaremos cura para as nossas almas. Então, não confie em você para lidar com as coisas e demandas desta vida. Confie no Senhor. Não confie em forças do universo. Basta o poder do nosso Deus. O segredo está na volta para Deus. Jeremias, aí no capítulo que estamos olhando, capítulo 8, lá nos versos 4 a 7, diz lá, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que este povo de Jerusalém se afasta e continua em rebeldia? Por que persiste nesse engano e não querem voltar? Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade, ninguém pergunta, o que eu fiz de errado? As suas consciências estavam cauterizadas. E ele usa duas expressões aqui. Um cavalo pronto para a batalha. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo arremete do ímpeto. Cada um está assim, obstinado, seguindo em frente, sem Deus, lutando até contra Deus. E interessante o argumento que vem no verso 7, para encerrar. Até a cegonha no céu, com essas estações, a rolinha, a andorinha e o grão, observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Até os animais irracionais seguem o instinto que Deus lhes colocou, mas o ser humano que tem a razão, que tem a parte espiritual, o Espírito Santo atuando, não dá a resposta a Deus, não é sensível. Sigamos nós todos, queridos, sigamos a direção de Deus. A primeira coisa que Deus faz é, chama-nos de volta para Ele. Arrependam-se e recebam de mim cura para as suas almas. E depois prossigam seguindo os meus mandamentos, seguindo meu Filho, Jesus Cristo. Quem quer cura para a sua alma, precisa ir hoje, rapidamente, ir a Jesus. Inclina a sua cabeça, com os olhos fechados, de preferência, para você não se desviar. Eu convido você a apresentar ao Senhor a sua alma. Tomara que você tenha simplesmente a dizer ao Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor já me curou da alma, me curou do pecado, da culpa do pecado, do medo. Tomara que todos que só queiram apresentar-se diante de Deus com gratidão. Mas pode ser que muitos aqui tenham as suas feridas. E se você crê que o Senhor Jesus pode lidar com isso para você, por você, então encaminhe a Ele. Diga o nome daquilo que aflige a sua alma e peça a Deus, em nome de Jesus, restauração, talvez até mesmo libertação disso. E creia, porque Jesus é todo suficiente, porque Ele sofreu as nossas dores em carne e Ele é Deus e nos conhece perfeitamente. Senhor, agradecemos pela Tua bondade. Não estamos neste mundo tão decaído no pecado, não estamos sem esperança, não precisamos nos desesperar, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor providenciou cura, e nós agora, em nome de Jesus, apresentamos a Ti o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, e pedimos, ó Senhor, purifica-nos, ó Senhor, atua em nós, liberta-nos daquilo que tem nos prendido, liberta da cura, do medo da morte, sara as feridas, aqueles que estão sofrendo por causa de outros, ó Deus, dê paz a esse coração,
que confiemos no juízo do Senhor. Não precisamos vingar ninguém. Entregamos ao Senhor aqueles que nos feriram. Nós os entregamos, porque o Senhor lidará com eles. Mas o nosso coração apresentamos a Ti, para o Senhor operar nele, conforme o Senhor quiser. E o Senhor faz sempre o que é bom e perfeito. Confiamos em Ti, as nossas vidas a Jesus. E oramos, no nome dEle mesmo, a quem honras e glórias queremos dar hoje e sempre. Amém. Amém, queridos?